Até para um jovem cristão? Oi, meu nome é Ana Celi E uma Isabela Macedo. e esse é o Frequência 316. O Frequência 316 está aqui para te ajudar a se conectar com Deus, descomplicar a sua fé e te mostrar como é leve ser cristão. E no vídeo de hoje nós vamos trazer uma questão que ela é bem pequena, mas para muitos pode parecer bem grande, mas vamos mostrar que ela é bem simples. Afinal, o que é um santo para a Igreja Católica? Santo faz milagre? Nós católicos adoramos as imagens, adoramos os santos? Antes de começarmos, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e interagir com a gente no comentário. Para começar, precisamos entender que a Igreja tem 3 estados. É o que está lá no Catecismo, no parágrafo 954. Quais são esses 3 estados? A Igreja militante, que somos nós, que estamos aqui militando todos os dias. A Igreja padecente, que são aqueles que morreram na amizade com Deus, mas não estão totalmente purificados, por isso se encontram com o último estágio da misericórdia divina, que é o purgatório. E a Igreja triunfante, que são aqueles que já estão na glória, no tão sonhado céu. E essas almas da Igreja triunfante nada mais são do que os santos. Os santos são aqueles que morreram e foram para o céu. Porém, nem todo aquele que foi santo foi canonizado pela Igreja Católica. Então, já que nós já conhecemos os 3 setores da Igreja, nós precisamos entender como é essa comunicação entre eles, porque claramente nós temos que rezar um pelos outros, nós por nós, e também rezar pelos a Igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório. E claro que temos, os que estão na glória que podem rezar por nós. Então nós temos santos que nós podemos pedir oração e pedir que eles intercedam por nós. Mas Jesus não é o único mediador? Pelo menos é o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Sim, e está lá, gente. Jesus é o único mediador, mas vou explicar. Quando o homem peca, ele ganha como salário morte. Então, para mudar isso, só alguém que fosse verdadeiramente homem, que tivesse uma morte física, mas também fosse verdadeiramente Deus, impossibilitando a morte da alma. Ou seja, Jesus. Por isso que Jesus é sim o único mediador, o único jeito que a gente tem de, após o pecado, encontrar-se com Deus. Então, em resumo, se eu posso pedir a Deus por um milagre, mas pode quem está ao lado dele, não é isso? Exatamente. Inclusive, lá no versículo 1 dessa mesma passagem de Timóteo, Paulo começa falando, que é importante que a gente reze um pelos outros e, mais importante, a oração dos santos por nós, constatada também lá em Apocalipse 5, versículo 8. Agora uma observação importante que isso não quer dizer que o santo pode fazer um milagre, né? Sim, fato, gente. O santo, ele não faz o milagre, tá? Ele pede a Deus para que seja realizado o milagre. Isso, então assim, temos 2 coisas. Primeiro, esqueci. A igreja quer que através da intercessão dos santos, Deus opera um milagre. E segundo, que existem 3 cultos da igreja, que seriam a latria, a dulia e a hiperdulia. O que seria isso? A latria seria a adoração, que nós adoramos somente a Deus, que isso também está em um dos mandamentos. Primeiro mandamento. Isso. Segundo, seria o quê? A dulia, que é a veneração, que isso é o que nós podemos aos santos. E a hiperdulia, que seria uma veneração especial, que isso seria para Nossa Senhora, Mãe de Deus. Mãezinha do céu. Outro ponto importantíssimo é que, além de intercessores, os santos são exemplos. Exemplos que a gente deve seguir para poder conseguir chegar no céu, tá? Então, é como se fosse assim, a nossa vida é uma viagem, o nosso destino é o céu. Jesus é o nosso caminho. E os santos são como placas de trânsito que vão nos dizendo como é que a gente faz para chegar lá. Vai devagar, não ultrapassa. Até porque quem é melhor de mandar a localização para a gente do que quem já está lá, né? Exatamente. Aí o que eu mais gosto é porque tem aquela pergunta que vem: e as imagens? Católico adora as imagens. Não, nós não adoramos as imagens. Vou dar assim um exemplo bem fácil. Nós biologicamente somos seres visuais. Então, digamos lá que eu tenho uma foto com alguém que eu amo, e toda vez que eu vejo essa foto, isso me lembra do carinho, do amor. Do mesmo jeito, são as imagens. Toda vez que eu olho uma imagem, ela é um símbolo que me lembra da minha fé.
Ah, mas tá lá, o povo fala muito, né, também, tá lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2. Não façais imagens para si. Gente, vamos lá, contexto histórico para entender isso aí. Nós estamos falando de uma galera que saiu do Egito, certo? Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. Agora a gente pode dizer que foi fácil tirar a galera do Egito quando a gente compara em dizer que não é fácil tirar o Egito da galera. Para isso foram 40 anos, tá? Então eles saem de uma realidade politeísta que cultuava vários deuses pagãos e esses deuses eles eram misturados com figuras animalescas, né? Então tem até um deus que é o deus Apir, que era o deus misturado com touro. Por isso a santificação do bezerro. E aí eles fazem o bezerro de ouro e Deus vem dizendo não façais imagens. Mas aí não é a questão da imagem, é a questão da adoração, a profanação contra o Deus que tirou eles da escravidão do Egito. Isso a gente constata, inclusive, em Êxodo 32, que eles falam mesmo, antes de construir o bezerro, façamos um Deus para nós. Então, eles não estão fazendo uma imagem qualquer, eles estão fazendo um Deus pagão a partir da mitologia egípcia, que foi de onde eles saíram. Outro fato que comprova mais ainda que as imagens não têm problema é, sabendo que Deus jamais seria um homem de duas palavras, ou vocês acham que Deus fala uma coisa, depois se arrepende, desdiz e vira essa bagunça. Não, Deus não é um homem de duas palavras. E o próprio Deus manda em alguns momentos da Bíblia serem construídas imagens. Lá em 1 Reis e em Êxodo também a gente tem a descrição dos anjos, dos querubins da Arca da Aliança que Deus manda fazer. E no próprio deserto, lá em Números, Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze, né? Então são momentos que o próprio Deus manda se existir a construção de imagens. Para vocês verem que o problema em si não está na imagem, e sim na adoração e na endeusificação, não sei se existe essa palavra, endeusificação de uma imagem. Em conclusão, santos são aqueles que estão no céu. E se nós podemos rezar um pelos outros, nós também podemos pedir aos santos que eles possam rezar a Deus por nós. Exatamente. E não, eles não operam o milagre, tá? Eles apenas fazem o pedido do milagre chegar mais rápido aos ouvidos de Deus e Deus então operar o milagre. E por fim, a arte sacra, ela é justa, ela é linda, mas não, ela não é adorada. Então deixa aí nos comentários qual o seu santo de devoção. Deixa aí também se você já teve alguma graça alcançada por algum santo, tá? Pela intercessão de algum santo. Curte e compartilha, fica com Deus e até o próximo Frequência 316. Tchau, tchau!